oportunidade. Na verdade, o Palmeiras está extremamente tranquilo. O Palmeiras, em primeiro lugar, é bom deixar claro que é uma ação do atleta contra o Fluminense, né? A estratégia do atleta e do staff do atleta. O Palmeiras, obviamente, tem acompanhado com muito de perto, acompanhado toda a estratégia, mas é bom que deixe claro que o atleta que está tocando isso. Bom, dito isso, a gente tem uma situação em que tinha um caso absolutamente tranquilo. Eu diria que a gente analisou o caso quando chegou para o Palmeiras. Obviamente o Palmeiras não ia realizar uma contratação sem verificar como é que estava a situação jurídica do atleta. E a situação é muito clara de inadimplemento, era uma ação beabá, digamos assim. Então chegou para a gente dessa forma. A ação foi tocada dessa forma. A liminar foi concedida também, mandado de segurança também de forma muito tranquila. E em segunda instância, na verdade, em sede de agravo de regimental, não vou trazer muitos termos jurídicos para não complicar a vida do telespectador, mas houve um julgamento, digamos, com algumas questões interessantes aí. Feito isso, depois do julgamento, um julgamento que, na verdade, o Fluminense não descartou, não falou que não inadimpliu. Na verdade, o Fluminense reconhece a todo momento inadimplemento. Para mim, isso é ponto incontroverso da ação. O Fluminense simplesmente falou que, poxa, que não precisava, que o atleta não precisava rescindir naquela forma, naquele momento, que foi um abuso de direito do atleta. Na verdade, o uso de direito virou um abuso de direito, né? Então, e por 5-4, numa decisão, de certa forma, complicadinha, a gente teve uma reversão disso. Após essa reversão, o que estranhou mais é que ainda não foi lavrado o acórdão. O que é a lavratura do acórdão? É quando o juiz passa por escrito, faz o registro daquela decisão. A decisão não foi registrada ainda, houve simplesmente uma certidão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que é o TRT do Rio, e essa certidão foi oficiada à CBF. Só que nessa certidão que foi oficiada à CBF, dizia simplesmente que a liminar tinha sido revogada. E o ofício levado para a CBF para análise, dava conta simplesmente: tome ciência que existiu uma rescisão de liminar. Ponto. Considerando que a CBF é uma terceira parte, ela não é parte do processo, para que ela tome alguma atitude, seria necessário que o ofício trouxesse algum ordenamento, trouxesse alguma ordem expressa para a CBF. Por isso a gente entende respeitosamente, obviamente, que existia um erro sério, importante, de interpretação do ofício por parte da CBF. Tá? Isso é importante que se diga, na verdade, por parte do chefe de departamento jurídico da CBF. Tá? Porque a gente sabe que foi uma decisão tomada por ele, e a partir daí o contrato foi rescindido ontem no BID. Após a rescisão, a gente expressou para a CBF a interpretação do Palmeiras, dos advogados do Palmeiras. O Palmeiras hoje conta com um corpo jurídico muito grande, de muitos advogados e muito bons advogados, e é unânime a interpretação de que o ofício não trazia nenhuma ordem expressa, e sequer era embasado por uma decisão, porque a decisão não tinha sido lavrada ainda. Então caberia à CBF, num primeiro momento, consultar o juízo, né? Isso que seria a forma mais, digamos, mais prudente de agir, seria que a CBF consultasse o juízo e falasse: bom, excelência, entendi que existe uma rescisão, o que eu faço com isso? E a partir do novo ordenamento do juízo tomasse alguma atitude. Mas não foi feito isso. Então a CBF tomou uma decisão imediatista, com base numa interpretação que a gente não achou interessante e que pode gerar prejuízo para o Palmeiras. Mas, assim, acho que o recado para o palmeirense é: fiquem tranquilos, tá? A gente sabe muito bem onde está pisando, está tudo certo, a gente conhece muito bem o caso e é tudo muito claro. Então, enfim, isso é simplesmente uma situação de momento. O Palmeiras entende que a CBF se antecipou. Eu quero saber o seguinte: você, na tua experiência, André, que já é longa no futebol, já havia visto
a CBF tomar alguma atitude parecida em casos como esse ou sempre foi diferente? Sempre demorou um pouco mais, aguardou a decisão ser publicada, coisas desse tipo? Não, é bom que se registre que a CBF, há algum tempo, a CBF ela tem uma política de cumprir ordens judiciais, ponto. A política, que é uma política importante, é uma política interessante, é que ordem judicial não se discute, se cumpre. Ok, até aí, tudo bem. Mas a gente também sabe que a CBF, assim como outros órgãos federativos, a própria Federação Paulista, quando recebem uma ordem judicial que não é compreensível, que não é, de certa forma, exigível e exequível, digamos assim, ela precisa de esclarecimentos. Aquele ofício não trazia um comando para a CBF, aquele ofício não trazia uma decisão que o embasasse, aquele ofício simplesmente dava ciência de uma decisão para uma terceira parte. E não determinava que aquela terceira parte tomasse nenhuma atitude. Então, a atitude mais segura da CBF, sem dúvida alguma, teria sido consultar o juízo e não cumprir imediatamente, a despeito da sua política que a gente conhece e respeita. André, mas a partir, vai lá. A partir disso, enquanto o caso não for solucionado, enquanto uma nova liminar ou enquanto não for para uma instância superior, qual é o futuro do Gustavo Scarpa? Se o Fluminense exigir, de acordo com o BID, ele vai ter que voltar para o Fluminense, apresentar no Fluminense e treinar. O Palmeiras interpreta desse jeito, o que o Palmeiras vai fazer em relação a isso? Não, mais ou menos. Vamos lá. Primeira coisa, acho que até no começo da entrevista eu deixei claro para os demais colegas que, na verdade, é uma estratégia, essa é uma estratégia do atleta, é uma estratégia dos advogados do atleta. O Palmeiras, obviamente, acompanha muito de perto, como parte interessada, colocou diversos advogados nesse caso, mas é importante que se diga que é uma estratégia particular do atleta. Agora, sob forma de interpretação, a gente tem, inclusive na CLT, um artigo que diz que enquanto houver uma discussão de rescisão indireta de contrato de trabalho, esse contrato de trabalho permanece suspenso e o atleta não precisa cumprir suas funções dentro da empresa. Portanto, o Gustavo provavelmente vai informar isso ao Fluminense. O Gustavo atualmente não pertence aos quadros do Palmeiras, também não pode exercer suas funções aqui, mas provavelmente não deve se reapresentar. Mas isso, obviamente, tem que ser discutido com seus advogados. André, pela questão jurídica, antes da contratação, é possível dizer que vocês já imaginavam que isso pudesse acontecer? Essa é a primeira pergunta. E mais, te surpreendeu a velocidade com que tudo isso foi conduzido na CBF? Bom, um revés, principalmente um revés de liminar, a gente tem que esperar sempre isso, né? Existem várias instâncias, são muitas cabeças pensando o mesmo problema. Existem muitos recursos acessíveis, existem muitos argumentos acessíveis, então que pudesse ter um revés no meio do caminho, sem problema nenhum, faz parte do jogo. Agora, a decisão final a gente confia muito, porque a gente conhece muito bem o mérito do problema, então a gente sabe que o inadimplemento do Fluminense é extremamente claro e é praticamente indiscutível, então é só mais uma etapa de um processo, mas cujo final o Palmeiras tem total confiança do que pode acontecer. Sobre a velocidade que isso ocorreu na CBF, eu acho que, de certa forma, não foi muito prudente, não. De fato, não é uma velocidade... A gente teve, no Rio de Janeiro, uma decisão gerando uma certidão gerando ofício, que já é algo de certa forma inédito, porque normalmente os ofícios são gerados a partir de decisões e não de certidões de decisões, considerando que a decisão sequer tinha sido lavrada. A gente teve um oficial de justiça muitíssimo diligente, que pegou o ofício e cumpriu em 10 minutos depois da decisão. E a gente teve a CBF recepcionando esse ofício, de certa forma, extremamente rápida. Enfim, mais uma vez, a minha interpretação diverge da nossa, diverge de alguns advogados que trabalham no caso. É uma divergência importante, mas eu acho que quem melhor para responder para vocês seria o chefe do departamento jurídico da CBF. Acho que é isso. André, você falou de várias possíveis etapas. No final das contas, o Palmeiras entende que
O Scarpa só voltaria efetivamente quando chegar numa etapa que é definitiva, que não tem mais retorno. E quais seriam os prazos também que o Palmeiras trabalha em cima disso? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente, caso essa medida seja revertida agora nos tribunais, o Palmeiras volta a pensar em ter o Scarpa sem problema nenhum. A liminar que concedia a rescisão do contrato de trabalho dele foi suspensa, portanto, ele hoje não está nos quadros do Palmeiras, mas se isso for revertido, o Palmeiras volta a analisar a sua recontratação sem problema nenhum. Agora, prazos, o Palmeiras trabalha junto com os advogados do atleta, os advogados do atleta estão extremamente empenhados, os advogados do atleta estão no Rio de Janeiro, estão tomando todas as medidas, na verdade não só no Rio de Janeiro como em Brasília, então assim, eu não conseguiria precisar exatamente qual que é o prazo para isso, para existir uma eventual reversão, que também não é uma reversão garantida. Mas a gente espera que aconteça da forma mais rápida possível dentro daquilo que é esperado pela justiça, né? Valeu, gente. Obrigado. Só para entender melhor. O que o Palmeiras pode fazer em relação